Salve, muito boa noite. Nós estamos hoje aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília, no Frente a Frente, falando de política. Você sabe que política define a sua vida, né? Define ali a educação do seu filho, a sua escola, a alimentação de todos, ou seja, é preciso acompanhar. Hoje aqui no Frente a Frente, o deputado professor Israel. Ele é daqui do Distrito Federal, deputado federal, foi deputado distrital. Deputado distrital aqui é uma soma de vereador e deputado estadual, né? Então, resolve tudo de uma vez, de buraco, de rua, a legislação estadual. Professor, a gente falou no primeiro bloco muito sobre a reforma administrativa, né? Que é esse debate aí sobre o novo servidor. Só para encerrar esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse assim, para o servidor público que está nos acompanhando, assim, o que o senhor diria? Dá para aprovar essa reforma? Não vai? Qual é o futuro do serviço público? Eu diria que o texto que chegou para nós é um texto muito ruim, muito profundo e muito inoportuno, mas que o governo tem melhorado bastante a sua capacidade de articulação política e, por isso, há o risco de que esse texto progrida no Congresso Nacional. Agora, o senhor acha que aprova esse ano? Não aprova esse ano. Não dá para aprovar esse ano mesmo porque, como vocês bem colocaram aqui, o Congresso está naquele modo de espera por conta das eleições municipais e os senadores, deputados estão nos seus estados. Outra coisa que eu queria saber dessa reforma, não inclui juízes, ministros de tribunais superiores, parlamentares, como é que fica? A ideia é colocar essas categorias lá na frente ou não pode, não tem como mexer com o andar de cima do serviço público? O governo alegou que não tem como mexer, mas nós já apresentamos emenda, alguns deputados apresentaram, estão coletando assinaturas e a ideia é que a gente consiga discutir isso durante esse texto. O ideal seria que essa reforma não fosse apresentada, isso é o que eu penso. Mas já que temos uma reforma para ser debatida, nós vamos tentar melhorar o texto, nós vamos tentar mudar o foco da estabilidade para a avaliação do servidor. Nós vamos tentar impedir que se aprove a autorização para o presidente extinguir órgãos, né? Que para nós é essencial, porque imaginem isso valendo desde 2019. Extinguiu o IBAMA numa certamente canetada, não teríamos não vai dar, IBAMA, né? INPE, que já teve briga. Que já teve muitos problemas, né? Agora o tal do servidor comunista que está divulgando dados que prejudicam o governo. Nós estamos vivendo um período quase de exceção. Não é à toa que na última pesquisa sobre democracia da DEMAX, que estuda desde 1900, o Brasil perdeu aí 30 pontos na pontuação internacional de democracia. Deputado, mudando um pouco o assunto, mudando de polêmica, passando de uma polêmica para outra polêmica, já está comprovado de que defesa do meio ambiente não é mais de sonhadores, lunáticos, verdes, não, né? Agora é da área econômica, né? Tem que ser, porque o mundo aprendeu que não se pode comprar de uma empresa que não segue as regras de preservação do meio ambiente. O governo está diante desse dilema. O que o governo precisa fazer para ganhar a credibilidade internacional? Eu acho que o discurso já não dá mais, já não basta, né? O governo precisa cumprir protocolos. As empresas têm regras rígidas de compliance. Os fundos de investimento não investem em nenhum tipo de empresa que use couro proveniente de gado criado em área desmatada. Simples assim. Por isso, nós tivemos recentemente a reunião dos 10 maiores fundos de investimento do mundo que avisaram ao governo brasileiro que vão suspender compras, vão suspender atividades na Bolsa de Valores de São Paulo. E isso é culpa do governo. Quer dizer, o governo diz que quer atrair investimentos, mas não faz o básico. O básico, o dever de casa, é seguir a legislação ambiental. E muita gente diz que a legislação ambiental brasileira é muito rígida, é porque não conhece a legislação da Nova Zelândia, porque não conhece a legislação dos países europeus atualmente. E aí, muitas vezes, o governo se escora na desculpa ultrapassada de que esses países desmataram suas florestas para se desenvolver. Ora, estávamos no século XIX, né? No século XVIII. É verdade, mas não foi dá na para outra fazer época, essa comparação. Né? Agora, o que eu acho estranho, deputado, é que brasileiros façam essa campanha internacional contra os produtos do próprio país, destruindo e queimando empregos aqui. Aquele vídeo dos defensores dos índios, daquela associação indigenista,
mostra lá supermercados pegando fogo, tênis pegando fogo, eu sinto aquilo ali queimando emprego, queimando... Não é jogar contra o país esse tipo de discurso? Geralmente, as pessoas que são envolvidas no debate ambiental são muito idealistas, né? Eu, que sou do Partido Verde, nós temos um idealismo muito forte. Então, antes que nós tenhamos uma invasão das águas marítimas nas nossas grandes cidades, que a nossa economia vá para o espaço. É assim que a gente pensa, né? Antes que a gente tenha um aquecimento incontrolável, a gente vai lançar mão de todas as nossas ferramentas para impedir, todas as armas para impedir que haja Nós não estamos discutindo economia brasileira, nós estamos discutindo o futuro da espécie humana. Economia global também, economia né? global, exatamente. Agora, deputado, como rever essa questão? Ok, o governo está aí, tem essa Comissão da Amazônia, né, que é presidida aí pelo vice-presidente. O presidente Jair Bolsonaro está com uma imagem muito ruim lá fora por causa dessas questões ambientais. Como passar essa quadra, uma vez que a gente tem um governo, está aí, o governo vai mudar. É o presidente Jair Bolsonaro, o vice é o general Hamilton Mourão, o governo que a gente tem é o que tem para hoje. Possibilidade Foram forte de eleitos reeleição. democraticamente, há uma possibilidade, como o Zé lembra, de reeleição. Como trabalhar diante desse quadro? Porque as pessoas, pelo que as pesquisas indicam, não estão tão decepcionados assim com o presidente Jair Bolsonaro, tanto é que ele está recuperando popularidade. Como resolver essa questão, melhorar a imagem lá fora e, ao mesmo tempo, conviver com o governo? Dá para pressionar o governo a fazer diferente? Bem, aí eu coloco 2 pontos. Primeiro, o presidente recupera a imagem dele ao ficar calado, porque é pura poesia o silêncio do presidente, e recupera surfando no auxílio emergencial. Então, esse é o primeiro ponto. Que vai acabar em dezembro. Que vai acabar em dezembro. O segundo ponto é que nós vamos superar esse estado de coisas utilizando até o limite os 3 poderes, os freios e contrapesos da democracia. Ou seja, é Supremo em cima, Supremo e ação Congresso judicial, Nacional. O Congresso ministro da aprovando Educação lei. não se preocupa com o Fundeb. O Congresso, então, cria e promulga o Fundeb permanente. Eu tenho muito orgulho de ter participado da liderança desse processo. O ministro do Meio Ambiente não toma as providências que ele deveria tomar. O Poder Legislativo, usando das prerrogativas que tem, tomará as providências por ele. Sábado eu vou sobrevoar o Pantanal com uma comissão de deputados e, a seguir, nós vamos fazer propostas por decretos legislativos, porque o Poder Legislativo no Brasil, embora ele seja fragmentado, oficialmente ele é muito forte, né? Então, nós vamos assumir a liderança. Nós vamos assumir a liderança, né? Nós já pedimos o impeachment do ministro Salles, é um pedido de autoria minha, de minha autoria. Nós já pedimos a CPI do meio ambiente. E nós entendemos que a situação do ministro Salles hoje é absolutamente insustentável. Mas há alguma perspectiva de aprovação desse pedido da CPI ou mesmo ali de levar à frente esse pedido de impeachment do ministro? A perspectiva de aprovação cresceu muito nessa última semana. Nós tivemos aí uma série de erros do Ministério do Meio Ambiente, inclusive agora há ações judiciais dizendo que o ministro trabalhou para destruir a infraestrutura de controle ambiental no país, abriu mão de suas prerrogativas para o vice-presidente, e isso tudo está sendo investigado, né? E essa comissão da Amazônia usou-se de militares para fazer a mesma atividade feita pelo IBAMA em um mês, gastando o mesmo orçamento do IBAMA durante um ano. Então, isso é inaceitável. A chapa está esquentando e nós vamos fazer ela esquentar mais. Você tem alguma indicação do caso lá do Mato Grosso, dessa queimada horrorosa lá no Pantanal? É para lá que eu vou sábado agora, para a gente poder acompanhar as investigações. Eu vou acompanhando uma comitiva. Mas o senhor já tem dados de lá? Foi mesmo criminoso o início ali, pelo menos? Os dados ainda não estão concluídos, mas há indícios de que são criminosos. Nós vamos ter uma reunião no sábado de manhã. Saiu até um vídeo, né, que está circulando aí na internet, um cara num trator arrastando uma bola de fogo, botando fogo. Sim, dizem que é de Cuiabá, enfim, não se sabe. O senhor tem algum dado sobre aquilo? Nós vamos ter, ainda não tivemos acesso ao relatório que vai basear a nossa missão, né? Nós vamos ter acesso a ele no sábado de manhã. A autoria daquilo está sendo investigada? Está sendo investigada.
provavelmente sábado de manhã eu já vou ter essa informação em Cuiabá. Eu vou voar para Cuiabá. Deputado, com todo respeito, eu sou do tempo em que o Legislativo legislava, o Executivo executava e o Judiciário julgava. Demitir e contratar um ministro não é uma função do Executivo, não é do Presidente da República? É uma função do Presidente da República, indubitavelmente, mas no processo de frenagem que um poder deve exercer sobre o outro, quando há abuso, um poder pode sim fazer esse tipo de intervenção. Já aconteceu várias vezes, inclusive pelo Poder Judiciário, que é mais rápido para fazer esse tipo de intervenção. Mas aí o Congresso acaba dando superpoderes ao Judiciário, né? E aí reclama que o Supremo é ativista. Isso acontece. Esse ativismo do Supremo só acontece porque o Supremo é muito provocado. Mas é papel do Judiciário dar a última palavra. Está tudo dentro da Constituição, sim, né? Sim, não tem erro constitucional aí. E se isso desagrada ao Congresso, o Congresso pode alterar a Constituição e o Supremo não terá mais poder para ter aquele tipo de abordagem. A gente viu com a posse de Luiz Fux na semana passada na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele fez ali grandes cobranças no discurso de posse, cobrou dos congressistas, inclusive, façam o dever de casa aí de vocês, aprovem as leis, porque senão vem para cá e aí nós tomamos o papel de vocês. Há alguma perspectiva aí de mudança desse modus operandi aí, Congresso, Supremo? Olha, o Supremo recebe pressões de todos os tribunais brasileiros toda vez que a lei é omissa sobre algum assunto. Então, ele acaba tendo que tomar uma decisão, já que o Legislativo não tomou. Agora, é preciso ressaltar que a inação do Poder Legislativo também é uma posição política, e é legítima, e é democrática, né? O Congresso Nacional, ao perceber que um assunto não está suficientemente maduro e que levar esse assunto a plenário pode significar uma dissolução do tecido social, ou seja, eu posso causar uma guerra dentro da sua casa, eu me omito sobre o assunto. E isso já está descrito nos clássicos que falam sobre a democracia. O Poder Judiciário tem que ter essa sensibilidade, porque o termômetro político é feito pelo Congresso Nacional. E se nós, senadores e deputados, dissermos que algo não está maduro para votação, não está. Eu estou na rua todos os dias. É interessante que o Congresso Nacional, embora não pareça, é o poder. O grande poder é o Congresso Nacional, é a força. Agora, tem-se a impressão aqui no Brasil, tem um presidencialismo muito forte. E tem-se a impressão de que é um imperador e tal, mas não é. A força do Executivo está no orçamento, ou seja, executar o orçamento, ou seja, a força econômica. Mas a força de legislação, de normatização e de poder político é o Congresso Nacional, mesmo no presidencialismo. O senhor estudou muito, cientista político, estudou muito essas relações. O que está acontecendo hoje nessas relações? Por que tanto atrito? Está acontecendo algo muito interessante. Historicamente, no Brasil democrático, o Poder Executivo é autor de 80% das leis aprovadas, ou seja, o Congresso funcionava como um carimbador das leis. Ele dizia, concordo, não concordo. É esse presidencialismo concordo, brasileiro. Não. É o presidencialismo de coalizão. Com o governo Bolsonaro, houve uma inversão, de modo que hoje 70% das leis aprovadas no Brasil têm autoria no Congresso Nacional e apenas 30% no Poder Executivo. É uma distorção. Antes era 80% no Executivo e 20% no Congresso Nacional. Isso foi tema até de uma matéria importante no Le Monde Diplomatique, que destrinchou esse novo Brasil que se descortinou com o Poder Executivo que não sabe muito bem para onde vai. Toda a legislação de educação foi produzida pelo Congresso nesse último de 2019 para cá. Então, na inação do Executivo, o Congresso reassumiu as rédeas de legislar. Foi interessante. As medidas provisórias caducaram, não eram Muitas medidas provisórias caducaram, algumas delas por pura inabilidade do Poder Executivo de fazer o convencimento. Eu me lembro da emenda da carteirinha, da medida provisória da carteirinha estudantil. Não tinha ninguém contra aquilo, né? Mas o ministro chegou à Comissão de Educação, o ministro Abraham Weintraub, e nos apresentou a carteirinha dizendo, isso aqui vai quebrar o movimento estudantil brasileiro. Os deputados falaram, como é que eu vou votar nisso se o governo está dizendo que é para quebrar o movimento estudantil? A gente começou o programa falando da visita
né, que a comissão fez, a Comissão de Acompanhamento da Educação, fez ao ministro Milton Ribeiro. Sim. Como é que está essa relação agora? Mudou? Porque com Weintraub era uma guerra. Decotelli nem ministro foi, né? Porque nem chegou a assumir. O primeiro lá também não tinha relacionamento com o Congresso. E agora? Agora vai essa relação? Bem, o ministro Weintraub, ele era muito apegado às redes sociais e à polêmica. Então, a gente não conseguia ter um diálogo institucional com ele. E eu, que sou fundador da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, nunca consegui uma audiência com ele, junto com a deputada Tabata Amaral, João Campos, Felipe Rigoni. Era muito difícil porque era sempre uma guerra, uma briga constante. E, às vezes, até mesmo levantar a voz era algo muito inadequado, mas sempre acontecia. O ministro Milton Ribeiro parece que estendeu a mão para o diálogo. Ele é um ministro conservador e isso não é crime, isso não é defeito. Claro. Eu posso discordar dele ou concordar com ele. Mas me parece que o ministro Milton Ribeiro tem mais urbanidade e mais interesse em ouvir. E hoje, na reunião, me causou uma boa impressão o fato dele dizer que ele não sabe de tudo, que o ministério é um universo, que ele depende do que os deputados levam para ele, do que os secretários levam para ele, que ele quer ouvir todo mundo. Então, hoje ele recebeu os nossos relatórios, eu sou o coordenador para a ENEM, né? E apresentei minhas questões a ele e ele ficou de me dar uma resposta. E o ENEM é em novembro, diferente. Né? Janeiro. Janeiro, ficou para janeiro. Está marcado para janeiro. Eu senti muita diferença, Zé. Achei assim que depois os secretários nos receberam, eu desci, fui conversar com a secretária de Educação Básica, isso não era comum nas gestões anteriores. Então, uma coisa é eu discordar de você, mas a gente conversar, achar pontos consensuais e avançar, né? Outra coisa é a gente não conseguir nem conversar. É verdade. Bom, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu convido você, que é telespectador da Rede Vida, a continuar aqui conosco, porque ainda temos muitos assuntos para debater com o deputado Israel Batista, professor Israel, ele que é aqui do PV do Distrito Federal. Nós vamos falar ainda aqui, por exemplo, do Renda Brasil, o que vai acontecer com esse programa. Voltamos já, não saia daí.